Olá, é um prazer falar com vocês. Espero estar colaborando com todos e ajudando não só as famílias, mas as crianças de uma forma geral. Meu nome é Luísa Oliveira, eu sou pedagoga, psicopedagoga, sou especialista em neurociência da educação, sou terapeuta ABA. Para quem não sabe o que é terapeuta ABA, é um especialista em atendimento em crianças que têm deficiências intelectuais ou autismo. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do amigo que o seu filho procura. Nós vivemos em momentos tão difíceis, principalmente agora com a pandemia, no qual todas as pessoas precisam correr muito para o ganho do dia a dia, na verdade. Algumas pessoas perderam o emprego, outras tiveram salário reduzido e todos nós precisamos sobreviver, né? Nós precisamos de ter o nosso ganha-pão diariamente para sustentarmos as nossas famílias. Isso é fundamental, é importante, faz bem para a autoestima do pai, da mãe e ajuda a família porque isso é necessário. Porém, nós precisamos refletir um pouco a respeito desse assunto no momento em que nós estamos o tempo todo trabalhando e não temos tempo para os nossos queridos, nossa esposa, nosso esposo, para os nossos filhos. Muitas vezes nós achamos que o importante é ir trabalhar, e trabalhar muito, né? Para colocar dentro de casa o sustento. Sim, isso é importante, com certeza. Barriga vazia não traz felicidade, não é mesmo? Mas nós precisamos cuidar, para não ficarmos o tempo todo somente cuidando dos nossos negócios, dos nossos afazeres e deixando a nossa família de lado. Nós precisamos de um tempo para a nossa família, mas nós precisamos de um tempo também para nós. Sabe por quê? Porque nós não somos feitos de ferro, nós não somos robôs. Mesmo os robôs precisam de recarregar as energias deles, não é verdade? Então, nós precisamos de trabalhar, de cuidar dos nossos interesses financeiros, da nossa família, mas nós precisamos muito tirar um tempo no qual possamos descansar dos nossos afazeres diários, estar junto à nossa família. Sabe por quê, queridos? Nossa família é o maior bem que Deus nos deu aqui na Terra. Primeiro a vida e a saúde que Ele nos deu. Mas a nossa família é um bem maravilhoso. E muitas pessoas só dão conta do valor de um ente querido quando perde. Quantos perderam seus entes queridos nesse momento de pandemia, não é verdade? Quanto sofrimento. Então nós temos que aproveitar ao máximo o tempo que temos, mesmo tendo que trabalhar muito para ganhar o pão, mas nós precisamos de tirar um tempo para o descanso. Até nas Escrituras Sagradas, Deus nos orienta dessa forma, que nós precisamos ter dia de descanso. Se você conhece as Escrituras Sagradas, se você conhece a Bíblia, se você conhece os 10 mandamentos, você vai ver lá que o nosso Deus, conhecendo a máquina humana que Ele criou, tão perfeita e maravilhosa, Ele deu um dia específico para que nós pudéssemos descansar, que nós pudéssemos contemplar a natureza e recarregar as nossas baterias, as nossas energias físicas, mentais e emocionais. Então nós vamos falar um pouquinho a respeito do cuidado que os pais devem ter para ter uma proximidade maior com seu filho, com sua filha. Nós nos preocupamos muito hoje em dia com quem o nosso filho está andando, o que ele está fazendo. Muitas vezes deixamos eles com a babá eletrônica, né? Ou a TV, ou outros meios de comunicação, como por exemplo Facebook, WhatsApp e outros. Mas nós temos que tomar muito cuidado
com quem eles andam, o que eles andam fazendo. Mas nada disso vai substituir a presença do pai ou da mãe na vida de uma criança. Então, o pai precisa ser amigo, mas não é aquele amigo de brincadeira que a gente trata sem respeito. O pai tem que ser o pai, ou a mãe tem que ser a mãe, e tem que também impor respeito, mas com amor, né? Com autoridade. Então, o verdadeiro amigo que o seu filho procura é aquele que conversa, é aquele que dialoga, aquele que ouve o que ele está dizendo, que dá atenção para ele, que orienta na hora que precisa, que respeita os sentimentos dele, no qual ele pode demonstrar segurança. O meio de comunicação, ele é fundamental. Então, o filho precisa ter a liberdade de falar sobre as coisas do mundo dele, né? E o diálogo não é só a criança falando, ou só o pai, ou só a mãe falando, né? O diálogo é um falando e o outro ouvindo. Por quê? Segredar o que está oculto no coração, ouvir o outro e desenvolver aí a inteligência interpessoal. Então, para que haja uma construção de uma relação saudável em família, precisa haver uma liberdade. A liberdade na qual todos possam falar de si mesmos, suas inquietações, suas dificuldades e os momentos de felicidade também. Colocar aquilo que eu estou sentindo de felicidade no meu coração para as pessoas com as quais eu convivo. As crianças, os jovens, eles precisam de amigos, eles têm necessidade de amigos. Nós somos seres sociais, nós não podemos viver sozinhos, Deus não nos fez para viver sozinhos. Tanto é que quando Deus criou Adão, ele viu que ele estava sozinho e ele fez para ele uma companheira, para que ele não estivesse só. Então nós somos seres sociais. Então a necessidade de amigos pode tornar os jovens agressivos, rebeldes, com comportamentos inadequados, a autoestima fica super baixa, às vezes dores psicossomáticas, ou seja, tem uma dor aqui, acolá, que na realidade não são dores físicas, é a somatização de uma emoção que está precisando ser cuidada, né? Alguns jovens chegam à utilização de drogas, nós precisamos tomar cuidado, muito cuidado com isso, tá? Outros chegam ao suicídio. Então, queridos, nós precisamos tornar o nosso lar um ambiente no qual nós demonstremos interesse pelas coisas que o nosso filho valoriza, né? Aceitá-lo como ele é, ouvi-lo com simpatia, abraçá-lo, beijá-lo, brincar com ele. Muitas vezes os pais acham que isso é coisa que é perda de tempo, mas não é isso, não. Isso é criar laços, isso é aumentar a afetividade, é fazer com que este ser maravilhoso que Deus nos deu de presente, que é o nosso filho, possa sentir confiança em nós e nos amar cada vez mais. E uma coisa é muito importante, quando nós tratamos os nossos filhos como companheiro, brincando com ele, dialogando com ele, nós estamos preparando o futuro dele e o nosso também, porque o tempo passa, nós envelhecemos e precisamos dos nossos filhos, né? Então, como é que você tratou o seu filho? Você deu tempo para o seu filho? Você teve um tempo de descanso do seu dia a dia para você se dedicar à sua família? Nós temos que parar para pensar nisso. Isso é muito importante. Então, olhar nos olhos, conversar, fazer assim expressões faciais de aprovação, orientar quando necessário. Muitos jovens passam por problemas muito sérios porque eles não têm a devida orientação familiar, se sentem abandonados. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, nós precisamos dar a nossa opinião, sem criticar, mas orientando, não ameaçando, mas nós temos que nos colocar no lugar do nosso filho. Então,
Quando nós permitimos que o nosso filho se expresse, que expresse os seus sentimentos, ele vai sentir uma atmosfera de aceitação e ele vai perceber que tem liberdade para resolver os problemas. Quando ele tiver algum problema, ele vai te procurar e vai falar para você. Você não vai ser o último a saber, porque o mundo é tão cheio de coisas que podem prejudicar o futuro dos jovens, dos adolescentes, e esses são os nossos filhos. Então, quando você precisar dizer não por alguma coisa, você tem que explicar por quê. O uso da razão é extremamente importante, mas se você já adquiriu a confiança do seu filho, ele vai te ouvir com tranquilidade. Então, os efeitos de uma boa comunicação, eles vão ajudar a resolver os conflitos familiares. Estabelecerão estreita relação entre pai e filho. O filho vai desenvolver a autonomia para pensar por si só. Sabe por quê? Nós não estamos o tempo todo ao lado dos nossos filhos. Vai ter momento em que eles estarão longe de nós e eles precisam saber tomar as decisões. E eles precisam ter autonomia de pensamento. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos também a ouvirem as outras pessoas. Então, não há nada mais lindo, mais poético do que os pais serem grandes amigos de seus filhos, com autoridade, com aquela capacidade de demonstrar que é um pai ou uma mãe de verdade, né? Se há amor, há obediência. E essa obediência, ela é de uma forma natural e espontânea. As regras serão seguidas mesmo se eles estiverem distantes de nós. Então, eu espero ter ajudado a cada um de vocês, que vocês sejam felizes e que as bênçãos do Senhor recaiam sobre todos os seus familiares. Até uma próxima!